Vamos chacoalhar? Já deu? Vamos chacoalhar? Vamos chacoalhar, vamos chacoalhar. Bora! Chacoalhe! É isso aí! Olha só, vamos na fogueira. Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Vamos chacoalhar a vida! Gente, eu sou a Alida Costa, artista e humanista, e nós estamos hoje num chacoalhe diferente com a força dessa fogueira linda, acesa por essa mulher maravilhosa e por esse menino aqui que está nos trazendo histórias. Esse casal divino, maravilhoso, que vocês vão conhecer. Hoje a gente vai chacoalhar no canal, na TV Praia Grande, nos nossos canais do YouTube e Instagram e tal, como sempre. Mas vamos sentar, gente. Bora lá para chacoalhar um pouquinho, sentado, porque a gente começa, sabe com o quê? Tomando chá. O chá com a Ali. Vocês vieram tomar chá com a Ali. E eles estão descobrindo tudo agora. Sabem mais ou menos, eu falei mais ou menos, é tudo mais ou menos aqui, como você sabe. Não teve roteiro, não tem. O que ia acontecer. Eles não sabem ainda o que eles estão fazendo aqui. Quer dizer, saber eles sabem, né? Porque o universo, desde que eles chegaram, foi conspirando. E aí eu sempre gosto de dizer para todo mundo, né? De 8 bilhões de pessoas no planeta. Você acha que é por acaso que a gente está junto aqui, nesse momento? E que você está aí ouvindo a gente? Porque, cara, a pessoa pode fazer o que ela quiser, né? De 8 bilhões de pessoas, é muita pessoa, né? Muita gente. Bastante. E a gente se conectar aqui, do jeito que a gente está hoje, né? Com o fogo sagrado, com o coração da gente, né? Vamos brindar a vida, que é o nosso bem mais precioso, que eu gosto muito de dizer, né? A gente acordou, respirou, tô vivo. Então, pode ter problema, que eu gosto muito hoje em dia de chamar de oportunidade, porque se a gente não tem oportunidade, a gente não anda. A gente fica parado lá no conforto da zona de conforto desconfortável. E aí aparece um negócio chamado problema, que o povo gosta de falar, né? E aí a gente acha que é problema. Não. Oportunidade, transforma. Por quê? Porque as experiências, inclusive de hoje, a gente pode saber que a gente pode levantar, respirar, mandar uma mensaginha hoje fácil para todo mundo e, de repente, no instante seguinte, você não está mais vivo. Então, o que a gente está fazendo da nossa existência? O que a gente está cuidando? Quanto tempo a gente está levando para se permitir ser feliz? Para se permitir ser feliz e impactar positivamente a felicidade de todas as pessoas ao nosso redor. Então a gente vai brindar a felicidade e a alegria da vida por estar vivos nesse momento e que nós tenhamos sabedoria para que as nossas ações sejam melhores hoje do que foram ontem, que amanhã sejam melhores do que são hoje e que a gente não perca nenhum minuto, segundo, instante com bobagem. Que a gente perceba que o melhor da vida é a vida, seja lá qual coisa que a gente esteja passando, certo? Então, a gente está aqui no nosso Jardim do Daimoku, do Nam-myoho Renge Kyo, fazendo um chá, tomando um chá com a Ali. Muita gratidão, sejam bem-vindos e a vida. A vida! Viva! E aí é isso, tome um chá. Pegue seu chá e senta aí que a gente vai contar a história. Esse é o verde. Depois a gente tem o longo, se vocês quiserem. O Camélia Sinense, sempre, do Vale do Ribeira. A gente está aqui, falei para vocês, o Jardim do Daimoku. Esse daqui é o Jardim do Nam-myoho Renge Kyo. Daimoku é a recitação contínua do Nam-myoho Renge Kyo. A gente tem esse mantra, que é um pouco mais do que um mantra. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Ainda pegar essa energia da transmutação, né, do fogo. E é uma força muito grande que a gente produz a energia com a nossa vocalização. Então, esse Nam-myoho Renge Kyo é o som do ritmo do universo, que faz com que a gente, falando ele, a gente vai elevando o nosso padrão de vibração, tá? E aí a gente vai acionando toda a questão quântica do universo para que a gente entenda o que a gente precisa entender. E a gente consiga ter
iluminação, abra os nossos olhos para o que realmente importa. Então, por isso que eu falei que independente do que a gente está passando, se a gente entender o que a gente está passando é um processo e é uma oportunidade de transformação, e se a gente trazer para a gente todas as dificuldades que a gente possa ter como aprendizado para que a gente supere e faça dessa existência a melhor. Que a gente resolva as nossas circunstâncias nessa para a gente criar um mundo melhor. Porque a gente acredita, enquanto humanista, da filosofia do budismo de Nichiren Daishonin, que a paz mundial é possível, porque ela começa dentro do nosso coração. Então não adianta nada eu ficar falando das coisas de fora se eu não mudo dentro. Está tudo dentro da gente. E eu acho, só acho, que eles vão se apresentar agora. E eu acho, mas achar é uma coisa complexa, mas enfim, que vocês vieram parar aqui para a gente estar aqui se conectando disso, porque de 8 bilhões de pessoas no planeta, ninguém chega aqui por acaso. A gente faz muito na Myoho Renge Kyo para você que está aí, para vocês que estão aqui agora, chegarem aqui se tiverem que chegar. Porque se não tiver, cara, não vai conectar. Então, às vezes tem gente até que chega e vai embora já lá da porta. E não entra. Por quê? Porque a gente tem um propósito. Quando a gente tem um propósito na vida, a gente dá uma chacoalhada e às vezes não quer chacoalhar, né? Às vezes a gente está tão confortável com aquele pó todo que está em cima, né? Não, tá bom aqui, tá ótimo assim, né? E, não, é. Mas, enfim, tive a oportunidade, gente, de conhecer essas duas figuras. Mas eu vou primeiro pedir para eles se apresentarem, assim, no geral, quem eles são. O que eles são. Não precisa falar muito do que a gente veio fazer aqui, do que vocês vieram falar muito. Só quem é a Clio, quem é o Renato, e aí que eu já falei o nome, mas eles têm nomes diferentezinhos do jeito que eles falam, que é tão fofinho. Né? Tudo fofinho, gente. Não, foram feitos um para o outro. Mas olha, essa fogueira, ela tem um propósito muito grande de trazer efetivamente o que faltava da conexão, mas isso conta aí pra mim. Diga lá. Simbora. Quem é que vocês são? Me explica. Nessa humanidade, o que é que vocês estão fazendo aqui? Meu nome é Clio. Clio. Gente, olha que coisa mais fofa. Agora, quanto significa Clio? Clio é a musa grega da história. A história e da criatividade. Meu bom Jesus de Guape budista. Olha só. Nem eu sabia o que eles estavam fazendo aqui, mas tudo bem. Agora já vou conectando, porque eu estou há 4 dias que a minha cabeça está fazendo assim, porque é muito, 4 nada, desde domingo, sábado. A gente teve florestação, depois teve o encontro na aldeia, depois o encontro aqui com a aldeia, aí depois a gente se reconectou, porque aí no dia seguinte vocês voltaram, aí e a gente acabei de conhecer eles, então estou conhecendo as histórias junto com você. Vamos lá, diga, Clio, que coisa mais linda. Olha, eu sou uma jardineira. Jardineira planetária. Jardineira planetária. Jardineira da vida, do cosmos, da terra. Eu vim aqui servir as sementes ancestrais. Né? Esse é o lugar da história, para mim, não é a história eurocêntrica, é a história real da terra, né? Que é onde eu sinto que pegam minhas raízes, assim, né? E eu busco tentar escutar essas sementes assim com toda a devoção e carregar um pouquinho dessas sementes crioulas e coloridas assim para semear a cara do nessa terra assim com o maior amor, devoção e potência. Eu sou uma fazedora de redes, de teias, né? Considero uma tecelã assim com essa força da história, né? Então estou aqui também escutando e amando escutar a história desse território, as suas histórias de guerreira, né? E esse homem sagrado também é um guardião de histórias. Então, isso é um pouquinho assim, né? Vim lá de uma estrela, dar um passeio por aqui. E tento fazer isso com o maior amor, né? No meu coração, realmente a serviço, né? Estou aqui a serviço. A gente poder ter esse bem viver, né, para todos, ter esse mundo mais bonito, mais justo, mais colorido, mais fértil, né, e podendo honrar também, né, isso que você compartilhou, podendo honrar esse lugar. Eu sinto que parte do saber ser jardineira
é saber fazer isso que a gente tem feito, né? Que é pegar o que a gente chama de lixo, que a gente chama de ruim, e lembrar que é adubo, né? O lixo só é a coisa que está fora de contexto, o lixo é só a nossa ideologia, né, que está errada. Quando a gente pega, a gente e honra aquilo é o maior adubo, aquilo faz fruto dar, faz a terra se alegrar, né? E a gente tem caminhado nesse caminho com muito amor. Uau. E é isso. Um pouquinho. Viu que o negócio vai ser lindo, né, hoje? Você viu que o Chacoalhe é uma oportunidade mesmo da gente se surpreender com a gente mesmo. Porque quando a gente chacoalha a vida, muitas vezes a gente está com vendas nos olhos que elas acabam saindo porque a gente chacoalhou, para a gente poder enxergar o que realmente importa. Muita gratidão por essa linda explicação sobre por que você está aqui, quem é você. Eu que agradeço. E você? Quem é o Nato? Nato. É, ó, até uma musiquinha já. Diga lá, menino, quem é você? Eu sou Renato. Renato renascido, nascido de novo, nato renatureza. Ai, que lindo, gente. Tudo poesia. É, tudo poesia. E eu acho que eu sou um contador de história, né? Um fazedor de história, né? Já desde muito tempo eu gosto de escrever, né? Poesia, tenho uma sensibilidade assim também, né? Para perceber assim algumas coisas, canalizar coisas que eu não sei nem de onde vem, né? Então esse renascimento que vem de algum lugar, né? E renasceu, né? De novo, né? Então já não é a primeira vez, imagina que eu estou aqui, né? E esse nome carrega essa força assim também dos ciclos, né? Da natureza e dos ciclos da vida também. E dentro disso eu acabo criando histórias, né? Mas não só as histórias que eu crio, né? Eu gosto também de potencializar as histórias, né? Então eu trabalho com cinema, né? Com audiovisual, com narrativas, com roteiro, com projetos assim também, né? Então eu sinto que um pouco também da nossa missão é muito parecida, assim, nesse lugar de semear as boas histórias, né? De semear, né, as histórias da terra, da ancestralidade, dos povos indígenas e dentro disso resgatar lá do fundo a nossa raiz, o que é que está chamando a gente para fazer essa missão, né? Porque a gente é brasileiro, assim, né? O que é brasileiro, assim? O que está correndo no nosso sangue, né? Então, sou filho da minha mãe e do meu pai, o meu avô era negro, minha bisavó era indígena, do outro lado era italiano, né? E aí no meio disso e a gente caminhando dentro dessa consciência também a gente vai percebendo coisas que não nos contaram, né? Inclusive as violências, né? As coisas ficaram apagadas e daí a gente vai entendendo mais ou menos alguma coisa e parece que tem alguém chamando lá de trás para resgatar algo que ficou esquecido, assim. Então, né, eu nasci num contexto que acho que minha família não me pôs muito assim nesse caminho, assim, né? Eu fui tipo entendendo quem da minha família que já tinha ido, que está me chamando para esse caminho que eu nem conheci, mas que aí alguma coisa acontece, né, pra gente tipo, tá, beleza, tô aqui agora e quem sou eu e como que eu vou caminhar e de onde vem essa sensibilidade, qual que é a minha missão no mundo, né? Então eu percebo muito esse lugar assim, né, de que a gente falou também, né? Da regeneração de dentro para fora, né? Então eu sinto que eu estou num lugar assim de cura muito intensa, de olhar para dentro, de morar na floresta assim também, de ir para mata, né? Eu moro na casinha do caboclo, né? Eu moro numa casinha assim desse tamanho, de barro, chão pisado, fogo a lenha, assim, tipo banheiro seco, tipo eu fui lá assim para tipo, né? O que vem daí assim, né? O que essa terra vem me convocando assim também, porque para mim a cidade não faz mais sentido assim, né? Tipo morar na cidade, esse contexto, né, e toda essa ilusão, né, que a gente vê assim no dia a dia, né? Eu sou paulistano, né, sou nascido em São Paulo, nascido e criado. Né? Que bairro? Eu sou da Zona Norte, eu sou nascido e criado, pezinho na Zona Norte, pezinho na Zona Leste, né? Minha mãe é da Zona Leste, meu pai é da Zona Norte, então eu sempre transitei entre as duas zonas. Que assim. bairro da Zona Leste? Da Leste, ali perto do Aricanduva, comecinho da Avenida Itaquera, ali, aquela região ali da Aricanduva, que é a parte da família da minha mãe, onde ela mora hoje. E meu pai ali da Vila Guilherme, né? E então é isso, assim, né? Eu sinto que eu tô nesse lugar, assim, de primeiramente me regenerar,
né? Então eu gosto de ir muito para os territórios, né? A gente está aqui também um pouco nessa conexão que nos fez vir até aqui, tá com os guaranis, tá com os indígenas em vários territórios, biomas, aprendendo assim com eles, né? Aprendendo um pouco da reza, um pouco da terra, um pouco das sementes, né? Um pouco da esperança, um pouco do bem viver e como que isso reverbera no padrão de vida que eu cresci, como que eu transformo isso no meu padrão atual e disso como, né, eu semeio essas histórias para, né, como a gente falou, né, reflorestar as mentes, mas no audiovisual, né, como eu te falei, né, como que a gente refloresta as telas das pessoas, para que a partir disso refloreste as mentes, as ações, né, os corações. Então, mas num lugar assim de muita caminhada de formiguinha, assim, né? Sou um aprendiz dessa caminhada, sou um novo, né? Sou jovem, assim, também, né? Sinto que eu tô nesse lugar, assim, de, né? Trilhando esse caminho, assim mesmo, né? Com boa companhia, cheio de axé, de alegria e de inspiração. Para a gente se potencializar, assim, mas acho que a gente tem, né, uma missão, né, um propósito que se complementa muito, assim, também. E a gente tá... muita esperança que dá. Olhar para vocês é efetivamente esperança, assim, é não desesperar, sabe? Desesperançar. Desesperançar, porque assim, a gente vê as futuras gerações, né, e eu sempre acabo falando muito nessa coisa da minha trajetória, né? Vou falando sempre a ideia de chacoalhar a palha e trazer as pessoas, as coisas que a gente fez esses anos todos, mas porque tem um propósito, né? São 18 anos agora que eu estou completando de vida, né? Porque foi exatamente há 18 anos atrás que eu decidi tirar a minha vida, o bem mais precioso. Então a gente começou a falar aqui e a gente já fez alguns programas onde a gente provoca as pessoas que estão em estado de sofrimento, que não estão acreditando mais na vida, que estão perdidas, né? Fala, cara, calma, respira, que tem solução, né? Porque a depressão, ela acaba às vezes fazendo com que você perca a noção de que realmente a vida é preciosa, que a gente está aqui por um grande propósito. Então a cidade, ela está deixando as cabeças das pessoas meio malucas, mas não só a cidade, mas a condução da própria sociedade, do capitalismo, da forma com que a vida foi sendo engessada, banalizada, né? Até engessada, banalizada. E aí a comunicação, os meios de comunicação, as telas, a internet e o poderio econômico foi trazendo coisas que faz com que a gente se perca da gente, né? Então eu falo que esse ano eu vou fazer 18, né? Porque foi exatamente quando eu consegui virar a chave, mesmo tendo passado a vida inteira procurando a felicidade, indo para comunidades tradicionais, indo atrás dessa coisa mais ancestral. E assim, detalhe, vim da Zona Leste de São Paulo, né? Só. Eu nasci na E Moca. A ZL sabe e a que ZL sabe. E aí eu, né, a casa dos meus pais, apesar deles morarem aqui hoje com a gente, no Jardim da Imoco, a casa deles lá é na Vila Rica, Vila Formosa, sim, perto da Aricanduva. Ali, Vila Formosa, entendeu? Super. É ali. Né? Então, a rua da minha mãe é bem a rua do cemitério. Ah, vá. Que é o comecinho da Itaquera ali. Exatamente. Então, assim, é uma coisa de louco. Estão ali do lado, né? Passa toda hora por ali, entendeu? Então, assim, a gente sabe o que é estar lá, sabe o que é vivenciar aquela coisa da... Né? E a gente ainda teve, eu, mais do que você, eu tive uma oportunidade de subir num caquizeiro, porque a gente morava, quando a gente foi morar lá, era tudo terra. E era um campo de produção de caqui. Não era prédio. Hoje só tem prédio, casa e, enfim, não existe quase uma árvore lá, né? Mas, então, assim, a gente tem dialogado aqui no Chacoalhe exatamente assim, que a gente faz e todo mundo sabe que assim, é meio parece caótico, mas às vezes você tem que bagunçar e chacoalhar para você ir começando a entender o que você está fazendo aqui. Porque a gente tem aqui um propósito muito lindo. Todo mundo tem, né? E vocês também têm. E às vezes as pessoas que chegam aqui, às vezes a gente nem sabe direito o porquê, mas a gente sabe que chegou por um propósito. Sim. Então, é muito interessante, por quê? Porque nesse momento a gente vai entrar nessa conexão, né? A gente está falando aqui do que a gente, o que cada um faz e o fez e essa semana ela está muito forte porque a gente está aí trabalhando, né, já desde 2019 com os guaranis aqui no território Iguape. Né? A gente falou pouco no Chacoalhe sobre o Guarani,
Sobre o Florestação Jussara, a gente quase não falou ainda, é uma coisinha que a gente vai fazer só sobre o só sobre o Florestação, né? Porque a gente fez um multi-florestação e eu conheci vocês logo na sequência deles. Se vocês estivessem vindo no sábado para cá, vocês iam pirar o cabeção. Por quê? Porque a gente foi para uma aldeia que a gente ajudou a restabelecer, né, a estabelecer, inclusive, porque a gente conseguiu um patrocinador para comprar a terra para eles, porque eles estavam sem. E a gente, daí surgiu a história de fazer o plantio de palmeira jussara, que é a cadeia produtiva da jussara para a polpa, como uma alternativa de bioeconomia para as aldeias do território Iguape. 8 aldeias, que a gente tem cerca de 500 indígenas aqui, né, com uma situação ainda de vulnerabilidade bastante grande, né, na reocupação do território. E eu estou aqui há mais de 30 anos. E aí essa semana reencontro pessoas de 30 anos que começou lá falando, não, Caiçara tem o direito, as pessoas que vivem aqui têm o direito da terra e a gente tem o direito de ter, a gente tem a vocação da natureza. A gente é natureza, que era exatamente aquilo que eu procurava. Mesmo tendo vindo para cá, procurando e tal, fazendo, eu me perdi no meio disso tudo, entre a conexão, entre a cidade, aquilo que eu imaginava, que eu sonhava, e a conexão com o ancestral, porque eu estava falando ontem da minha avó, a mãe da minha tia de hoje, que era descendente direta de uma bugre roubada que o biso colocou no quarto e falou, se ela virar gente, eu fico com ela. A bugre era a índia que ele roubou na aldeia. A minha família tem uma história parecida. Fala que foi pega no laço, né? Pega no laço. A maioria tem uma história e a gente renega a nossa ancestralidade enquanto brasileiro. Porque eu digo quando eu entro na aldeia e quando eu levo as pessoas e quando eu trago elas aqui. Todo brasileiro que é brasileiro tem um pé na aldeia. Sim. Então a gente ainda está batendo cabeça porque a gente não está olhando para a nossa ancestralidade. É que a gente cresce num lugar assim que, você é descendente do quê? Ai, que legal, de italiano, de alemão, húngaro, de inglês, não sei o quê. Ai, não, índio não tem na minha família, negro não tem. É tipo como se fosse uma mancha, né? Eu cresci assim. Isso que foi trazido para a nossa Exatamente. realidade enquanto brasileiro. Por quê? Porque foi escravizado. Porque foi morto, foi estuprado. Né? As nossas avós foi e bisavós, dito que não era gente, não né? as avós, mas as bisavós, as tataravós, praticamente foram todas estupradas. E aí? E aí você vem de ainda uma ancestralidade de sofrimento, de dor. De apagamento. De apagamento. Não, é feio, você é isso, né? E às vezes essa dor está no nosso corpo e na nossa mente, a gente nem sabe por quê. Porque a gente não sabe a história. E aí agora a gente está conseguindo com a mídia, com o audiovisual, com a ferramenta que também é perniciosa, que também é terrível e que também detona a realidade, mas está tudo chegando à tona, informações, né? As informações, elas estão chegando de forma mais fácil e as mulheres estão podendo se conectar e perceber que elas não estão sozinhas, né? A opressão feminina foi uma coisa absurda, desde a queima das nossas grandes alquimistas sabedoras, né? Eu estava tentando achar sabedora, né? A sabedoria das bruxas, né? Bruxa se tornou uma coisa terrível, mas, cara, a sabedoria feminina, do cuidado, né? Da ancestralidade, da cura. Essa sabedoria oracular da natureza, né? E criadora de vida, criadora de sistemas, criadora, né? A força do nosso útero, assim, do nosso ventre, de criar novas realidades, foi apagada propositalmente. Propositalmente por quem? Por quem nasceu desse processo. E que ficou com medo do poder. Sim. E aí manipula o poder de forma que... Uma das coisas também que eu gosto de falar é, quando eu comecei a perceber que a minha arte, que eu acabei me tornando a escultora, ela tem em torno de 3 a 5 mil anos, e eu consegui recriar e fazer pedra. Eu falava assim, cara, os povos dos sambaquis que viviam aqui nessa região e que percorriam daqui até o Peru, onde nós estávamos quase na mesma época lá, né, que eles percorriam toda a América, trocando, né, informações e sabedorias.
Eles caminharam e deixaram uma estatueta que foi parada aqui, num Sambaqui, na Jureia, em Iguape, no extremo sul do estado de São Paulo. E aí foi um alemão lá e achou, trouxe para cá, deu o nome de ídolo de Iguape. A minha arte foi trazer de volta a vida desse ídolo e eu não sabia direito por quê. E depois, quando eu comecei a ter mais contato com os guaranis, eu comecei a ver que eles caminham pelo caminho de Itapeporã, que é o caminho de Peabiru, que nós não indígenas falamos desse caminho como Peabiru, mas é Tapeporã. O caminho da terra sem Tapê maldade. é caminho, né? Terra Caminho sem mares, né? sem mares, Sem males. sem males. Tapê porã. Né? O caminho da terra sem Terra maldade, sem bonita, males. né? Porã. Porã, exatamente. Aí eu olhei assim, cara, eu tô conectada com eles, não sabia dessa história, a gente fez o seminário, e aí a gente vai aprendendo e vai entendendo por que a gente está nesse caminho, né? Por quê? Porque numa das questões, quando eu estava lá no Peru, caminhando pelos caminhos que eu ainda achava que eram de Peabiru, eu só me via aqui. É como se eu estivesse em casa, era como se eu estivesse aqui. Então os caminhos, eles não eram diferentes, não eram absurdos, eles eram lindos, iguais os daqui. Eu falei, nossa, que engraçado, eu tô aqui. E aí eu parei e falei, todos os caminhos levam ao caminho. Sim. Todos os caminhos levam ao caminho, porque é o caminho que é o grande barato. O caminho que é. E a gente está numa caminhada, né, enquanto humanidade. Então, Sim. E tá você falando me lembrou assim muito também de um abuelo andino que eu escutei recentemente, que ele estava falando sobre, né, esse ponto que a gente vive, esse momento da história, né, que muitos abuelos de muitos povos olham para esse momento como um momento que ele é chave, né, dentro de uma virada, né. E esse abuelo, ele falava justamente de que a gente já viveu, né, muitos milênios atrás, o matriarcado, né, como força regente, o feminino como, né, tendo o poder, né, por assim dizer. A gente sabe que viveu muito do patriarcado também, né, no seu extremo de desequilíbrio e tudo que a gente recebeu, né, dessa complexidade e, né, dessas opressões, desses sistemas de controle, de opressão do feminino, né, em homens e mulheres, em todos os seres, na Terra, né, na dominação da Terra, no extrativismo, tudo isso. E ele diz que agora a gente, né, dentro da cosmovisão deles, a gente está entrando no momento do equilíbrio, da união, né, onde a gente busca essa reconciliação, né, e ela é por essa chama do amor, né, ela é por essa chama da verdade, ela é por essa chama do perdão, né, desse equilíbrio e essa chama justamente transmutadora, né, de tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já viveu de dor, de ferida, um feriu o outro, né, quanta carga a gente carrega na gente, mas a gente tem aqui uma oportunidade, né, a gente tem essa oportunidade, a gente se esqueceu como compostar, a gente se esqueceu como fazer esse movimento, mas a gente sabe lembrar, né, e principalmente esses guardiões dessa sabedoria ancestral lembram muito bem, né, e muito é pela dança, e muito pela música, e muito é pela alegria, né, que a gente tem tão forte aqui nesse território, né, de Brasil, de Pindorama, né, nas culturas originárias, né, nas cultura caiçara, quilombola, a gente tem essa força do bem viver, né, da alegria de viver, ela tá acessível pra gente, a nosso alcance a qualquer instante, né? A gente pode acordar cantando. Que difere totalmente do processo da sociedade que você, para ser feliz, precisa ter. Ter isso, ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo, e virar para você sorrir. Sim. Não, cara. O mais legal nesse processo todo de autoconhecimento, que eu venho me despertando e aí complementando o que você vem trazendo, eu acordei. Eu já tenho uma grande oportunidade de sorrir. Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.